Bom, o nosso curso base físicas da ressonância magnética, ele foi dividido em duas partes, né? A primeira aula que nós vimos, nós fizemos um passeio em toda a parte física, que é a base realmente para você entender o fenômeno da ressonância magnética, tá? E nessa segunda parte aqui, a gente vai tentar entender realmente o fenômeno da ressonância magnética com base naqueles princípios que nós vimos na aula anterior. Tudo bem? Então veja bem, o principal destaque que nós vimos na primeira parte dessa aula foi sobre spin. Mas a gente sempre falava em spin de elétron, spin de elétron. Será que o elétron, ele é a única partícula que possui spin? Não. Na verdade, nós temos os chamados férmions e nós temos os chamados bósons. O que são férmions? Férmions são partículas que possuem spin fracionário. O caso, por exemplo, de prótons, de elétrons e de nêutrons que possuem spin igual a meio. Mas nós temos os bósons. Quem são os bósons? Os bósons são partículas que possuem spin inteiro, como por exemplo o caso de um fóton. O spin de um fóton é igual a 1. Tudo bem? Aqui no fenômeno da ressonância magnética, o que vai interessar para a gente é o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Primeiro, que o hidrogênio ele é o elemento mais abundante no universo. No caso, por exemplo, do corpo humano, já que o nosso curso de ressonância magnética ela vai ser baseada em sistemas biológicos, a gente sabe que 75% da composição do corpo humano é água. E água é constituída de 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Quer dizer, o hidrogênio que vai interessar para a gente. Como o núcleo de hidrogênio ele é um próton, então quer dizer que o spin dele vale meio. Tudo bem? Então veja aqui. Imagina, por exemplo, que uma pessoa entre no magneto, né, que é aquele tubo do aparelho de ressonância magnética. A pessoa entra naquele aparelho, o campo magnético do aparelho ele está desligado. Então, se você fosse analisar os núcleos de hidrogênio dessa pessoa, o que você observa é isso aqui, ó. Observe que os hidrogênios eles estão de forma aleatória, eles estão de forma randômica. Isso quer dizer que essa grandeza chamada de magnetização, quem é a magnetização? A magnetização é como se fosse, de forma grosseira, a resultante do efeito de todos os spins. Como todos esses spins, eles estão de forma aleatória, então quer dizer que o efeito líquido, né, do vetor magnetização, ele vale quanto? 0. É fácil perceber que, por exemplo, o efeito desse spin vai ser cancelado com esse que está em sentido contrário, o efeito desse spin vai ser cancelado com esse que está em sentido contrário e assim por diante, tá? Então, a pessoa entra num aparelho de ressonância magnética, o campo magnético do aparelho ele está desligado, então aqui você tem os spins, né, do corpo dessa pessoa. Como o campo magnético do aparelho ele está desligado, os spins eles estão de forma o quê? Aleatória, provocando um vetor magnetização igual a 0. Tudo bem? E o que acontece quando o campo magnético do aparelho ele é ligado? Veja, quando o campo magnético que a gente representa por esse vetor em amarelo aqui, ó, quando o campo magnético do aparelho ele vai ser ligado, a gente percebe que os spins eles se alinham na direção desse campo. Então quer dizer que o efeito desse campo magnético externo qual é? É alinhar esses spins. Só que esse alinhamento ele acontece de duas maneiras. Ele acontece no sentido paralelo ao campo e ele acontece no sentido antiparalelo ao campo magnético. Tudo bem? Então, ligou o campo magnético do aparelho, os spins do hidrogênio, eles vão se alinhar, eles se alinham na direção desse campo, mas eles se alinham, por mais que seja na direção dele, mas eles possuem dois sentidos. O sentido que é paralelo ao campo e o sentido antiparalelo a esse campo.
No equilíbrio, né, na temperatura corpórea do corpo humano, né, 36,5, 37 graus Celsius, a gente percebe que os espinhos, no sentido paralelo, eles são em maior número do que no sentido antiparalelo. Tudo bem? Esse sentido paralelo ao campo é o sentido de menor energia. E esse sentido antiparalelo ao campo é o sentido de maior energia. Então quer dizer que na temperatura corpórea, o que é que a gente observa? Que existem muito mais espinhos no sentido paralelo do que no sentido antiparalelo. Tudo bem? Aqui você percebe também que os espinhos, eles possuem um movimento de precessão em torno do campo magnético. Pode perceber aqui, ó. Você percebe que tanto os espinhos no sentido paralelo quanto os espinhos no sentido antiparalelo, eles estão precessando em torno desse campo magnético. E eles precessam com a frequência angular que é dada por essa equação, que é a chamada equação de Larmor. A equação de Larmor diz que a frequência de precessão é diretamente proporcional à intensidade desse campo magnético externo. Ou seja, quando você aumenta a intensidade do campo externo, isso quer dizer que os espinhos, eles vão precessar com uma frequência maior, tá? Então, se você aumenta a intensidade do campo do aparelho de ressonância, tu vais aumentar o quê? A frequência de precessão desses espinhos. É por isso que você vê, né, em exames de ressonância magnética, por exemplo, o cara diz que o aparelho é de 1,5 Tesla. Quem é o Tesla? É a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. Então você pode ter um aparelho de 1,5 Tesla e você pode ter um aparelho, por exemplo, de 3 Tesla. O que quer dizer isso? Quando você aumenta a intensidade do campo magnético, esses espinhos, eles precessam em torno desse campo com uma frequência maior. Maior campo, maior é a frequência de precessão, tá? E depende dessa constante aqui, ó, que é a chamada razão giromagnética. O que é que seria a razão giromagnética? A grosso modo, a razão giromagnética é como se fosse a sensibilidade que a partícula tem na presença desse campo. E por coincidência, o hidrogênio, o núcleo de hidrogênio, é o que apresenta, né, uma das maiores sensibilidades à presença do campo. É a que possui uma das maiores razão giromagnética. Tudo bem? Agora, o mais interessante de tudo aqui é o seguinte, veja bem. Aqui você tem, é claro que essa figura aqui, ela é uma figura artística, né? É claro que eu coloquei aqui 6 espinhos para cima, eu coloquei 3 espinhos apontados para baixo. Mas a gente sabe que na prática nós temos aí bilhões e bilhões de espinhos. Tudo bem? Então, como isso aqui é apenas uma figura artística, é apenas para representar o que se quer dizer. Tudo bem? Então, nessa nossa figura, onde nós temos uma quantidade muito pequena de espinhos, o que você percebe é que você tem 6 espinhos para cima e 3 espinhos para baixo. Como vetores em sentido contrário, eles se anulam, então quer dizer que 3 vetores aqui de cima, né, quer dizer, 3 espinhos apontados para cima, eles vão anular o efeito desses 3 espinhos que estão apontados para baixo. Então você vai ter uma resultante nessa nossa figura de 3 espinhos apontados para cima. Então você teria basicamente isso aqui, ó. Você teria basicamente essa figura aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqueles 3 espinhos resultantes, né? Você tinha 6 espinhos para cima, 3 espinhos para baixo. Como 3 de cima anulam 3 de baixo, a gente vai ficar com uma resultante de 3 espinhos apontados para cima. Como você percebe aqui, ó, né? Quer dizer, aqueles 3 espinhos resultantes que sobraram, eles vão produzir
um vetor magnetização resultante nesse sentido. Que sentido? Nesse sentido aqui, ó, do eixo Z do plano cartesiano. Tudo bem? Então, ao invés de você representar esses 3 spins, eu posso representá-los por esse vetor magnetização que está apontado na direção do eixo Z. Tudo bem? E como referência, olha, faz de conta que isso aqui é um magneto de um tubo de ressonância. Por convenção, a pessoa entra nesse tubo, ela vai deitar dentro desse tubo e observe que, por convenção, o eixo Z é aquele eixo que vai estar alinhado ao longo do corpo desse paciente. Tudo bem? O que é a resultante? O que seria esse cara aqui, a grosso modo, o que é que ele representa? Ele representa o efeito resultante do movimento desses 3 spins que sobraram. Tudo bem? É claro que eu coloquei 3 spins aqui, mas na prática você tem aí, né, milhares de spins. Tudo bem? Agora, o que é que iria acontecer se você olhasse o movimento desses spins de cima? Quer dizer, você está olhando, né, para o eixo, para o plano XY. Então, se você olhar para o plano XY, então você tem isso aqui, ó. Tá aqui, olha, aqueles 3 spins resultantes, olhando de cima para o plano XY, você teria essa figura, né? Então, se você representar essa figura aqui, ó, por essa figura estática, o que é que você percebe? Como eles estão girando em todas as direções e sentidos, quanto é que vale o efeito resultante nesse plano? 0. Porque esse aqui anula esse anula esse anula esse anula esse. Então quer dizer que o efeito resultante no plano XY, ele vale quanto? 0. Então quer dizer que no cômputo geral, o que é que nós temos? Nós temos apenas um vetor magnetização resultante ao longo de que eixo? Do eixo Z. Tudo bem? Tá? Agora, qual é a importância de você ter o vetor magnetização resultante ao longo desse eixo? Na verdade, a gente não tem, aí nessa posição, ele não tem interesse para a gente. O que na verdade vai interessar para a gente é isso aqui, olha. O vetor magnetização resultante, ele está apontado ao longo do eixo Z. Se de alguma maneira a gente fizer esse vetor magnetização que está alinhado com o eixo Z se deslocar, quer dizer, ele sofre um deslocamento para esse plano XY, como ele vai precessar nesse plano XY, então você coloca nas proximidades dele uma espira. E o que é que nós estudamos na primeira aula? Que sempre que o fluxo magnético ele varia nas proximidades de uma espira, na espira aparece o quê? Uma corrente elétrica induzida. E é exatamente essa corrente induzida que vai fornecer o sinal da imagem de ressonância magnética para a gente, né? Quer dizer, na verdade, quando você pega o vetor magnetização que está ao longo do eixo Z e flipa ele, quer dizer, e gira ele para esse plano que é o plano transversal, como ele está precessando nesse plano transversal, nas proximidades você coloca uma espira, como esse cara, ele está precessando nesse eixo, o fluxo magnético aqui varia, e pela lei da indução, pela lei de Faraday, sempre que esse fluxo magnético varia, aparece no circuito uma corrente. E é essa corrente que vai ser transformada na imagem que é vista no aparelho de ressonância magnética, tá? Então, numa figura, você teria isso aqui, olha. Então, aquele vetor magnetização que estava ao longo do eixo Z, ele foi flipado, ele foi deslocado para esse plano XY, que é o plano transversal, e como ele está girando nas proximidades dessa espira, observe que aqui nesse amperímetro é induzido uma corrente. Tudo bem? Tá certo? Então, a grosso modo, isso é o fenômeno que interessa para a gente,
que é o fenômeno da ressonância. Tudo bem? Mas o que é que interessa para a gente? Veja bem, de que maneira a gente pode fazer o vetor magnetização que estava ao longo do eixo Z ser deslocado para esse plano transversal? Como é que se pode fazer? É aí que vai entrar aquela revisão que fizemos na primeira aula, quando nós estudamos um modelo atômico de Bohr. O que é que Bohr descobriu? Nós temos aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Então você tem as camadas, né, que são as camadas de energia. O elétron, ele está situado no mais baixa posição de energia, né? Quer dizer, ele está no estado fundamental dele. Quando esse elétron ele absorve um fóton, que esse elétron ele ganha energia desse fóton, ele vai ser promovido para uma camada o quê? Mais externa, tá certo? Mas o que nós vimos no modelo atômico de Bohr, qual é a condição para que o elétron ele seja transferido de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto? A energia do fóton que ele absorve, ela tem que ser exatamente igual à diferença de energia entre o nível mais baixo e o nível mais alto de energia. É o que vai acontecer aqui, ó. Naquela primeira figura, aonde nós tínhamos essa situação aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as populações de spins. Eu tenho que fazer a quantidade de spins apontado para cima ser igual à quantidade de spins apontado para baixo. Ou seja, eu tenho que igualar a população de spins. Eu tenho que fazer com que a quantidade de spins apontado para cima seja igual à quantidade de spins apontado para baixo. Observe, quando os spins eles estão apontados no sentido do campo magnético, esse é o sentido de menor energia. Quando os spins estão apontados em sentido contrário ao campo magnético, esse é o sentido de mais alta energia. Pela figura, o que é que você percebe? Que na temperatura corpórea, a quantidade de spins no estado de mais baixa energia é maior que a quantidade de spins no estado de mais alta energia. Primeira coisa que eu tenho que fazer, igualar as populações de spins. E aí entra o efeito que nós estudamos quando nós vimos o modelo atômico de Bohr. Esses spins, eles absorvem energia. Quando esses spins, eles absorvem energia, eles vão pular para o estado de mais alta energia. Então, na verdade, o efeito, quando esses spins, eles absorvem energia externa, já que eles se tornam mais energéticos, o que acontece? Eles saltam para o estado de quê? De mais alta energia, até chegar um momento em que a quantidade de spins situado no nível mais baixo é exatamente igual à quantidade de spins situado no estado mais alta energia. Tudo bem? Agora, aí que entra o interessante da ressonância magnética. Quando você pega aquela equação de Larmor que nós vimos, que a frequência angular é igual àquela constante, que é a razão giromagnética, multiplicada pelo campo magnético, quando você faz o cálculo, o que é que você percebe? Você percebe que a frequência dos fótons que você incide é uma frequência de energia baixa, e no espectro eletromagnético eles estão situados exatamente na gama de quem? Das ondas de rádio. E nós vimos no espectro eletromagnético, vê se você lembra, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. A frequência ela cresce da onde? Das ondas de rádio para a radiação gama. Então quer dizer que as ondas de rádio são aquelas que possuem fótons de menor
energia. A energia é pequena e, portanto, essa energia não é uma energia ionizante, como no caso do raio-x, né? Quer dizer, quando você vai fazer um exame de raio-x, os fótons de raio-x, eles são tão energéticos que eles causam danos nas células, como nós vimos na primeira aula sobre radiação ionizante. Tudo bem? Então, a vantagem da ressonância magnética é isso, que a energia dos fótons que você incide no sistema é uma energia que usa frequência de onda de rádio, também chamado de quê? De radiofrequência. Frequências baixas e, portanto, não são ionizantes. Tudo bem? Então, qual seria a diferença, por exemplo, de um exame de raio-x para um exame de ressonância magnética? Raio-x utiliza radiação ionizante, portanto, causa danos às células. A ressonância magnética utiliza o que? Radiofrequência, ondas de rádio, que tem frequência pequena e, portanto, não são ionizantes. Outra vantagem, raio-x. O raio-x, ele atravessa a matéria mole e é absorvida pela matéria dura. O raio-x atravessa a tua carne, que é mole, mas é absorvida pelos cálcios dos seus ossos, que são duros. Então, quer dizer que no exame de raio-x é difícil você analisar tecidos moles. E aí você tem a outra vantagem da ressonância magnética. A ressonância magnética consegue diferenciar perfeitamente os tecidos moles. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você fez, qual foi? Igualar as populações de spin-up dos spins down. De que maneira tu fazes isso? Você incide radiofrequência no sistema, os spins absorvem essa energia e, ao absorver essa energia, eles se tornam mais energéticos e, com isso, eles pulam para o estado de mais alta energia, até que a quantidade de spins no estado de energia mais baixo se iguale com o estado de energia mais alto, né? Pelo nosso desenho aqui, nós temos aqui, como se fosse 5 spins para cima e 5 spins para baixo. Qual é o segundo efeito? O segundo efeito da radiofrequência é você fazer com que os spins fiquem em fase. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todos eles, observem na figura, eles estão situados na mesma posição. Porque se esse spin tivesse aqui, esse aqui, esse aqui, esse para cá, esse aqui, esse para cá e para cá, o efeito resultante seria quanto? Zero. Né? Quer dizer, se ele estivesse espalhado de forma randômica, o efeito resultante seria zero. Mas o segundo efeito da radiofrequência qual é? É fazer com que os spins fiquem em fase. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eles estão situados, veja, todos na mesma posição. E como todos eles estão situados na mesma posição, a gente diz que os spins estão em fase. Tudo bem? Agora observe aqui. Observe que todos esses spins, eles estão no mesmo sentido. Vetores no mesmo sentido você soma. Então quer dizer que a resultante desses spins vai estar aqui, ó. Como esses spins, eles estão no mesmo sentido, a resultante é dada pela soma. Então tu vais ter uma resultante para cá. A resultante desse cara com a resultante desse vai produzir essa resultante, que é aquele vetor magnetização que está situado no plano que transversal. E com isso, o que é que você fez? Você fez o vetor magnetização que antes ele estava onde? No eixo Z, ele foi flipado para o plano transversal, que é o plano que XY. Tudo bem? O nome desse pulso, esse pulso de radiofrequência, que faz com que o vetor magnetização ele se desloque, né, do eixo Z para o plano transversal, ele é chamado de pulso de 90 graus. Tudo bem? Então, recapitulando, quando os spins absorvem a radiofrequência, eles produzem dois efeitos. Qual é o primeiro? Igualar a população de spins
de maior energia com os spins de menor energia. E qual é o segundo efeito? Fazer com que os spins fiquem em fase, de tal modo que você produza essa resultante aqui, que é exatamente essa resultante que você vê se deslocando no eixo transversal. Tudo bem? Então, quando você colocar bem aqui aquela espira, né, como esse vetor magnetização, que a grosso modo é um campo magnético passando por uma espira estrategicamente colocada bem aqui, pela lei da indução, ela induz um sinal, e é esse sinal que vai ser transformado na imagem de ressonância magnética. Tudo bem? Tá certo? Bom, esse vetor magnetização que está apontado ao longo do eixo Z, ele tem um apelido. Ele é chamado de magnetização longitudinal. A magnetização longitudinal é o vetor que está apontado no eixo Z. Quando ele absorve a radiofrequência, que é um pulso de 90 graus, ele vai ser deslocado para o plano XY. Ele passa a ser chamado de um vetor magnetização transversal. Tudo bem? O vetor longitudinal, ele tem interesse para a gente? Não. Por isso que a gente joga ele para o plano transversal. Porque quando ele gira no plano transversal, é que ele vai induzir a corrente, que vai ser traduzido na imagem. Tudo bem? Então, olha o que acontece quando esse vetor, ele absorve os fótons de radiofrequência. Olha, nota que ele está sendo flipado, né? Ele está sendo deslocado para o plano XY, veja. Né? Ele está sendo deslocado para o plano XY. Agora, no momento que ele se desloca para o plano XY, o que acontece com o vetor magnetização longitudinal? Quando ele é deslocado para o plano XY, o vetor longitudinal ele diminui. E o vetor transversal, enquanto o longitudinal diminui, o transversal aumenta. Né? Quer dizer, quando você flipa esse vetor para o eixo transversal, enquanto o vetor magnetização longitudinal diminui, o transversal ele aumenta. Tudo bem? Mas não é isso que interessa. O que vai interessar é exatamente no processo de relaxamento. O que quer dizer isso? Os spins de mais baixa energia absorvem os fótons de radiofrequência. Eles se deslocam para a posição de mais alta energia. Mas como esses spins estão excitados, daqui a pouco eles devolvem a energia que eles absorveram. Então quer dizer que o vetor magnetização transversal, ele volta a ser o quê? Longitudinal. Aí o que acontece? O que acontece é isso, olha. Esse é o processo de excitação e esse é o processo de relaxamento. Esse é o processo de excitação, quando ele é flipado para o plano transversal, e esse é a relaxação. Na relaxação, o que acontece? Essa excitação, né? Na relaxação, agora relaxa, olha, o vetor magnetização transversal diminui e o longitudinal vai o quê? Aumentar. E esses dois processos, eles são exponenciais, como você percebe aqui, olha. O que é que está acontecendo aqui? Aqui você tem uma exponencial. Essa exponencial é uma exponencial que crescente, né? Se ela é uma exponencial crescente, quem é que ela está representando? Na relaxação ela representa quem? O crescimento do vetor magnetização longitudinal, né? E essa aqui, e pode perceber que essa exponencial aqui, ela é uma exponencial decrescente. Ela representa o quê? A diminuição do vetor magnetização. Tudo bem? Tá certo? Tá? Então, na excitação, quando o vetor magnetização ele é flipado para o plano transversal,
o que acontece com o vetor magnetização longitudinal? Diminui e o transversal aumenta. E na relaxação, que é quando ele devolve a energia que os espinhos absorveram, acontece o processo inverso. O vetor magnetização transversal diminui e o longitudinal vai o quê? Aumentar. E os dois processos, eles são processos o quê? Exponenciais. Tudo bem? Agora, gente, para entender realmente o processo de formação de imagem, já passamos pela parte pior, agora a interpretação de imagem. O que eu quero que você saiba é o seguinte, que esse crescimento exponencial, esse crescimento aqui, ó, ele vai ser caracterizado por um parâmetro chamado de T1. Ele vai ser chamado de T1. Quem é o T1? É o tempo de relaxamento longitudinal. O que representa isso? Não é o relaxamento? O que acontece no relaxamento? Os espinhos devolvem a energia que absorveram, voltam para o estado de mais baixa energia. Tudo bem? Esse tempo que o vetor magnetização leva para voltar é caracterizado por essa constante, esse parâmetro chamado de T1. T1, a grosso modo, representa o tempo que o vetor magnetização leva para se recuperar. Tudo bem? E isso vai depender de quê? Isso vai depender, gente, do tecido que você está analisando. Na ressonância magnética, a gente trabalha sempre com os extremos. Quem são os extremos? Gordura e água. Tanto é que, claro, para você analisar a ressonância magnética, é claro que você tem que saber bastante anatomia. Porque, na verdade, quando você olha para um exame de ressonância magnética, aquele exame, ele é um exame muito definido. Ali você tem de forma contrastada a gordura e a água. E se você conhece realmente a característica dos tecidos, você sabe se o tecido é são ou se o tecido ele apresenta alguma anomalia. Como nós vimos, né? O edema. O que é que o edema é? O edema ele é, a grosso modo, um tecido que tem uma quantidade de líquido grande. Então quer dizer que dependendo do tipo de exame que você está vendo, esse líquido pode ser evidenciado. E se você conhece a anatomia, você sabe a diferença entre o tecido são e o tecido que está com alguma anomalia. Tudo bem? Eu vou te explicar melhor. Olha só. Na primeira aula, nós estudamos uma coisa chamada de ressonância. A gente viu que tudo na natureza vibra com uma frequência que é própria sua, que é a chamada frequência natural de vibração daquele sistema. Tudo bem? Então você tem um sistema aqui. Quando você fornece energia para esse sistema de forma periódica, olha o movimento da minha mão. Eu estou fornecendo para o sistema energia de forma periódica. Chega um momento em que a frequência com que eu forneço energia se iguala com a frequência natural de vibração daquele sistema. A gente diz que o sistema entra em ressonância. Tudo bem? E se você tem uma pessoa sentada, por exemplo, num balanço, quando você empurra esse balanço, tu estás fornecendo energia para o balanço de forma periódica. Quando a frequência com que tu forneces energia se iguala com a frequência natural de vibração, o balanço começa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. E se ele vibra com amplitudes cada vez maiores, a gente diz que ele entrou em ressonância. Tudo bem? Então, se você quer, por exemplo, uma pergunta para ti: de que maneira eu posso fazer uma transferência de energia eficaz? Essa transferência de energia, ela acontece de forma eficaz quando o sistema está em ressonância. Tudo bem? Tá? Então, a gente vai usar esse termo aqui, né? Quer dizer, num processo de ressonância é quando a transferência de energia, ela se torna o quê? Eficaz. Tudo bem? Então, olha só. Quais são os dois extremos que a gente vai trabalhar aqui? Gordura e água. A gordura, ela é um lipídio, ela é uma molécula muito grande. Como a gordura é uma molécula muito grande,
ela é uma molécula que, devido à inércia dela, ela se movimenta de forma lenta. A água é uma molécula pequena. Como a água é uma molécula pequena, ela se desloca muito rapidamente. Então, se tu olhares agora, por exemplo, para... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha a molécula de gordura, como ela se movimenta de forma lenta, comparado com a movimentação de quem? Da molécula de água. Então, veja, a frequência desse movimento é grande ou pequena? Da gordura? Bora, gente? Pequeno. E a frequência com que a molécula de água está vibrando é grande. Agora veja como as coisas se encaixam. Qual é o tipo de radiação que você está utilizando? Não é a radiofrequência? Que são ondas de rádio? No espectro eletromagnético, as ondas de rádio têm frequência grande ou pequena? Pequena. Pequena. Se a frequência é pequena, é mais fácil essa frequência se casar com quem? Com a frequência de movimento da gordura ou com a frequência de movimento da água? Da gordura. Da gordura. Tá certo? Então, o tecido gordura, ele absorve energia de forma mais eficaz. Então, libera essa energia de forma o quê? Mais eficaz. No exame T1, o que é que seria um exame T1? Um exame T1 é aquele que em quem parece mais brilhante? A água ou a gordura? A gordura. A gordura. Porque se ela libera energia de forma eficaz, o que acontece? O seu vetor magnetização é o que se recupera primeiro. Então ela libera energia para o meio de forma mais eficaz. Então no chamado exame T1, a gordura como é que ela fica? Brilhante. E a água como é que ela fica? Escura. Isso aqui, olha, isso aqui é uma imagem de ressonância magnética chamada imagem ponderada em T1. Isso aqui, gente, são chamados de ventrículos cerebrais. Os ventrículos cerebrais, eles são preenchidos com líquido cefalorraquidiano, líquido água, por isso que apareceu o quê? Escuro. Entendeu? E isso que você está vendo aqui é a gordura subcutânea. Se isso que você está vendo é a gordura subcutânea, como é que ela está aparecendo aí? Clara. Porque no exame T1, como é que a gordura aparece? Clara. É um sinal hiperintenso. E a água é um sinal o quê? Hipointenso. Deu para entender? Então, a partir de agora, quando você pegar um exame de ressonância magnética, que você olhar para esse exame, se você conhece a anatomia, sabe, por exemplo, que aqui está preenchido de líquido, por que aqui o líquido é escuro? Porque no exame T1, a gordura aparece o quê? Brilhante, e a água aparece o quê? Escura. Deu para entender? Não é fácil? O que é que você está usando aqui? Física básica. Tudo bem? Então, bora lá. O que é que o parâmetro T1 representa? O parâmetro T1 representa o tempo que o vetor magnetização longitudinal leva para se recuperar. Tudo bem? Eu tenho dois tecidos, um rico em água e um de gordura. Qual dos dois se recupera mais depressa? A gordura. Por quê? Porque como ela está se deslocando lentamente, a frequência de movimento dela é uma frequência pequena, então a frequência de movimento da água é grande, frequência da gordura pequena, frequência da água grande. Qual dos dois se casa com a radiofrequência? A gordura, porque radiofrequência é frequência menor. Então, tu tens o processo aproximadamente aí ressonante. Deu para entender? Tá? Agora lá. O que é o tempo de relaxamento, relaxamento T2? É o contrário. Se o tempo de relaxamento ou relaxação, se o tempo de relaxamento ou relaxação T1 é o tempo para que o vetor magnetização longitudinal se recupere, o que é o tempo de relaxação T2? Nota que o vetor magnetização transversal ele não pode se recuperar, porque antes dele se deslocar para o eixo transversal, eu só tinha vetor longitudinal.
Quando ele absorve energia, que ele se desloca para o plano transversal, o longitudinal desapareceu. Eu só tenho o transversal. Então, para que o longitudinal volte a crescer, o transversal vai ter que zerar. Tudo bem? Só tem um problema. Quem é que vai produzir imagem para a gente? Não é o vetor transversal? Não é ele que está girando, fazendo com que apareça a corrente ali? Então, quando eu faço ele diminuir na relaxação, a imagem começa o quê? A desaparecer. Tudo bem? Enquanto o parâmetro T1 é o tempo necessário para que a magnetização longitudinal se recupere, o tempo T2 é o tempo necessário para que os spins se defasem. Porque quando eles estão unidos ali na mesma posição em fase, lembra que ele gira o vetor magnetização transversal? Se eu faço os spins perderem a fase, ele vai diminuindo. Tudo bem? E isso vai depender do quê? Olha lá. O spin, a grosso modo, ele é um campo magnético. Preste bem atenção que existe uma sutileza aqui, olha. Imagina, gente, que eu tenho uma corrente elétrica bem aqui, olha. Toda corrente, ela cria em torno de si um campo magnético. De um lado do meu dedo aqui, o campo está entrando, do outro lado ele está saindo. Então, como eu tenho um campo magnético bem aqui, de um lado ele está entrando, do outro lado ele está saindo. Então, se você tem vários spins, um perto do outro, o que acontece? Esse spin é um campo magnético, esse spin é o campo magnético, o campo magnético desse spin vai influenciar o campo magnético desse spin. Tudo bem? Lembra da equação de Lamour? O que é que ela dizia? Que a frequência de precessão vai ser aquela constante, que é a razão giromagnética, multiplicada pelo campo. O que foi que eu te disse? Que quando o campo cresce, a frequência de precessão cresce. Então, se você tem vários spins próximos um do outro, o campo magnético desse spin vai influenciar desse aqui, e o campo magnético desse vai influenciar desse. Chega um momento que o campo magnético de um lado soma e de outro lado vai o quê? Subtrair. Quando o campo magnético somar, o campo magnético aumenta e a frequência de precessão aumenta pela equação de Lamour. E quando o campo magnético diminui, a frequência de precessão diminui. Tu tá me entendendo? Aí vai chegar um momento, nota que quando eu tinha o vetor magnetização transversal, eles estão em fase, eles estão na mesma posição. Mas como o campo magnético de um começa a influenciar do outro, aí se o campo aumenta, a frequência aumenta, se o campo diminui, a frequência diminui, aí um spin vai querer correr mais do que o outro. Isso faz com que os spins vão perdendo a fase. Se vão perdendo a fase, o vetor magnetização transversal vai diminuir. Deu para entender? Então eu te pergunto, aonde é que tu achas que eles entram, eles ficam fora de fase mais rápido? Na água ou na gordura? A gordura não é uma molécula grande? A gordura não é uma molécula, digamos assim, na gordura não está todo mundo próximo? Se está todo mundo próximo, é mais provável que o campo magnético de um influencie do outro. É muito mais fácil fazer com que eles percam a fase. Tu tá me entendendo? Se eles perdem a fase na gordura muito rapidamente, a gordura perde o sinal. Então a gordura vai ficar agora o quê? Escura. E a água vai ficar agora o quê? Mais clara. É o exame T2. No exame T2, como é que a gordura fica? Escura. E como é que a água fica? Clara. É o que você tem aqui, olha. Olha lá. Esse aqui é o ventrículo, né? Cerebral. Ele é cheio de quê? De líquido cefalorraquidiano, que é líquido, né? É água. Então, como é que a água ficou clara? E como é que a gordura aqui, ó, a gordura subcutânea, ela ficou um pouco mais escura. Deu para entender? O que é que caracteriza a imagem T1? Líquido
escuro, gordura clara. E a imagem T2 é o contrário. Aqui na imagem T2, a água fica muito intensa. A gordura não fica completamente escura, mas ela fica menos brilhante. Tudo bem? Então, quando o médico pedir um exame teu ponderado em T1, tu já sabes o que ele quer. Ponderado em T2, tu já sabes o que ele quer. Deu para entender? Tá certo? Então... Professor, o senhor falou que ia fazer um comentário em relação... O senhor voltou na ressonância, em relação à frequência dessas ondas que o senhor falou do T1, quanto à vibração da gordura ser menor, em que a gente consegue captar essa imagem, a gente diz que ela entrou em ressonância com essas ondas de rádio? Porque na verdade o termo ressonância que aparece em ressonância magnética é porque a frequência da onda de rádio é exatamente igual à frequência que faz com que a população de spins de alta energia se iguale com de baixa energia. O que tu falaste tem a ver, porque para ter ressonância, tu tem que ter um casamento de frequência. E a onda de rádio, ela se casa muito bem, porque você tem gordura que se desloca lentamente e a água que se desloca rapidamente. Então, como a frequência de movimento da gordura é uma frequência menor, ela se casa mais rápido com a onda de rádio, que tem frequência menor. Frequência menor se casa com frequência menor. Deu para entender? Tá? Agora, quando o cara chega... Porque olha só, tu estás fazendo o exame de ressonância magnética. Quais são os spins que perdem fase mais rapidamente? No exame T2, quem que perde a fase mais rapidamente? A gordura ou a água? A gordura. Porque como está próximo o campo magnético de um influencia do outro, né? Daqui a pouco os spins perderam a fase, o sinal diminui. Mas aí, como é que o sinal vai diminuir? Porque o médico tem que fazer um exame um pouco mais elaborado. Aí ele começa a fazer uma sequência de pulsos. Olha que interessante, gente. Olha só. Tu vais ver o momento em que os spins, eles começam a perder a fase. Quando os spins começam a perder a fase, o que acontece? O vetor magnetização transversal começa a diminuir. Qual dos dois diminui mais rápido, da gordura ou da água? Da gordura. Por isso o sinal dela fica mais escuro e o sinal da água fica mais claro. Tudo bem? Mas aí, esse é o momento que os spins começam a perder a fase, ó. Ó, tá perdendo a fase, ó. Olha interessante agora. Olha aí. Os spins perderam a fase, porque eles estão saindo da mesma posição. O cara que mexe na máquina, ele vai enviar um pulso de 180 graus. Olha o que os spins fizeram. Os spins começaram a se espalhar. Quando ele faz um giro de 180 graus, eles se aproximam de novo. E o sinal volta a ficar o quê? Mais intenso. Entendeste? Esse é o chamado pulso de 180 graus. Olha aí. Olha, está perdendo a fase, aí faz um pulso de 180 graus. Aqueles que estavam se afastando, quando gira de 90 graus, de 180 graus, eles se aproximam. Porque se você tem vetores e esses vetores estavam se afastando, olha lá, eles não estão se afastando, quando gira de 90 graus, o que está se afastando se aproxima. O sinal, aí tu tens o vetor magnetização resultante transversal mais intenso. Entendeste? Aí você... Porque olha só, se os vetores estão se afastando, ó, na hora que tu gira de 90 graus, eles voltam a se aproximar. Você está me entendendo? Se eles voltam a se aproximar, isso quer dizer que o sinal vai ficar o quê? Mais intenso. Aí você tem mais uma sequência de imagens. Tá? A gente chama isso de eco. A gente diz que um pulso de 180 graus é como se fosse uma parede de borracha. Os spins batem e voltam. É um eco. Eco é bater e voltar. Porque se o sinal estava se espalhando e depois ele volta a ficar mais intenso, é como se ele foi e voltasse. Então, daí vem a expressão chamada eco. E essa é a sequência de ecos que é usada no exame de ressonância magnética. Olha, que pulso é esse aqui? O que é o pulso de 90 graus?
É quando você faz o vetor magnetização se deslocar do eixo Z para o plano que? XY. Entendeste? Aí você aplica o pulso, ó. Aqui você está aplicando o pulso. Tudo bem? Aí quando você aplica o pulso, que os spins estão em fase, mas daqui a pouco eles começam a perder a fase, aí tu vais aplicar um pulso de quê? De 180 graus, que é exatamente para refocalizar, para fazer o vetor magnetização aparecer de novo. E a partir dele que a imagem ela vai ser gerada. Isso é chamada sequência de spins. Deu para entender? Primeiro um pulso de 90 graus, para que você transfira o vetor magnetização longitudinal para o plano transversal, mas daqui a pouco os spins começam a perder a fase, então você envia um pulso de quê? De 180 graus, que é para refocalizar, e a partir daí é que você tem a geração de imagem. Tudo bem? Esses são os princípios da ressonância magnética. Nonato, tem mais coisas, mas isso aqui, né, esse estudo que a gente fez, esse estudo inicial, ele já é um ponto de partida para o que você quiser estudar. Existem outras sequências de pulso, mas o que você viu agora já basta para você começar a se interessar pela ressonância magnética. A ressonância magnética, além de ser trabalhada em imagens, né, como no caso da medicina, ela é muito utilizada em química. Existe uma parte da química chamada de espectroscopia por ressonância magnética. Porque o que é que você viu ali? Que aqueles parâmetros T1 e T2 depende do quê? Do tipo de material que você está analisando. Aí você consegue diferenciar uma substância da outra. Tudo bem? Então, o nosso curso, infelizmente, encerra aqui.